A paz do Senhor Jesus, irmãos, bênção de Deus. Vamos continuar hoje aqui o capítulo 56 do livro de Isaías, né? 12 versículos que vai tratar um tema importante para a nossa vida, irmãos. No capítulo 56, né? Cada versículo, cada capítulo, cada livro da Bíblia fala algo conosco, com o povo da época que viveu, que passou, mas algo Deus fala no profundo conosco, amém? 56 fala assim, versículo 1: O Senhor diz ao seu povo: sigam a justiça, façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los. Irmãos, Deus sempre na palavra, Ele diz, Ele adverte, Ele aconselha, Ele mostra, Ele dá a direção. Irmãos, se você falar assim, mas tem um linguajar do povo aqui na cidade do Putina, de Aparecida, fala assim, a gente tem que desenhar para a pessoa entender. Se for pensar bem, irmãos, Jesus até, o Deus inspirou ali Moisés, né, o Espírito Santo, ele chegou a fazer o desenho ali, irmãos, de uma representação, de uma adoração, falando de cada parte do utensílio do templo de Cristo. Então Deus até desenhou para o povo, mano, mas o povo pereceu no deserto. Isso é sério, irmãos. Então Deus está sempre falando, meu povo, obedeça, atenda, dá-me o teu coração, fica firme, que eu vou dar vitória, eu vou livrar. E o povo aqui não abriu o coração, irmãos. Versículo 2: Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. Então, os irmãos vê que para os judeus tinha a ordenança, né, que era o quarto mandamento, de guardar o sábado. Para nós, meus irmãos, Jesus falou assim, seja santo todos os dias. Então, há uma ordenança de Deus que nós sejamos santos todos os dias e não fazer o que é mal. E quando alguém faz mal para a gente, vamos pagar com o bem. Aleluia. Versículo 3: O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer, o Senhor vai me expulsar do seu povo. É um eunuco, não deve pensar, eu não posso ter filhos, ou não posso pertencer ao povo de Deus. Irmãos, nesse período bíblico aqui, que o exílio ainda estava acontecendo, muitos irmãos, ali os irmãos podem ler isso no livro de Daniel, ali no Êxodo. Irmãos, nesse período aqui do exílio, né, a gente vê que depois vem uma leva de pessoas, né, se cumpre aqueles 70 anos que Jeremias profetizou. Isso é citado também em Ezequiel, aqui em Isaías, em Daniel. A gente vê Neemias, Esdras. Veio um povo estrangeiro, irmãos, um povo que adorou, um povo que entendeu, um povo que ouviu a palavra. Irmãos, veio gente de outros povos. Irmãos, Deus estava rejeitando? Não, porque Deus é Pai, Deus quer que todos se convertam a Ele. E isso Ele falou lá quando Ele disse aquela palavra de bênção para Abraão, né? Se tu uma bênção, ele começou a falar versículo por versículo, né? Pai de muitas nações, os que te abençoarem serão abençoados. Ele não falou os judeus que te abençoarem, ele falou os que te abençoarem. Pode ser pessoas de qualquer povos que creiam, aceitem a Cristo como Salvador e sejam salvos na pessoa de Jesus. Então, os eunucos, irmãos, como outros tipos de pessoas, eram criticados, né? Eram motivo de escárnio, de zombaria. Por quê, irmãos? Eles não tinham uma parte do corpo, né, de reprodução, mas Deus não os rejeitou, irmãos. Como tem muitos tipos de pessoas hoje, irmãos, que tem um defeito físico, não nasceu. Irmãos, Deus ama todos, irmãos. Deus tem um plano de salvação para todos. Deus não quer que um servo dele, uma serva dele faça isso, porque isso não agrada ao Senhor. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, respeitá-lo, honrá-lo, aceitá-lo nessa pequena, né, deficiência física que ele tem, mas amá-lo, irmãos. O amor de Deus tem que partir de mim, de você, e Ele vê esse amor, irmãos, que não há separação, mas há unidade. Louvado seja Deus, né? Versículo 3 aqui, ó. 4: Pois o Senhor diz aos eunucos, obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Irmãos, Deus está falando para todos, obedeçam a minha palavra. Hoje não se guarda mais o sábado, irmãos, todos os dias tem que ser santo aos olhos do Senhor. O povo judeu, irmão, judeu, nascido em Israel, tinha a sua ordenança, irmão.
irmãos, que até algumas passagens bíblicas falam que é perpetuamente. Claro, irmãos, que depois que um judeu se converte a Cristo hoje, que não é uma raridade, mas a gente não se vê muito, né? Ele deixa do sábado, irmão. Sabe que Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi criado por causa do homem. Aleluia. Deus é o Senhor do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, sexta e do domingo. Louvado seja o nome dele. 5. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no templo, né? Para nós entender hoje, escrito no livro da vida. Aleluia. Ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido, né, irmãos? Quem tem um nome escrito no livro da vida, irmãos, vai passar a eternidade com o Senhor, irmão. Deus está te observando, me observando. A sua maneira de ser, só com sua fé. Irmão, o que agrada a Deus é a fé, a comunhão, é a entrega, é o desejo de servi-lo, mesmo nós tendo falhas, irmãos. O Senhor sabe e nos ajuda a vencer, porque a sua graça se aperfeiçoa na minha e na sua, na nossa fraqueza. Aleluia. Versículo 6. E os estrangeiros que adoram o Senhor, que amam e servem fielmente o Senhor, Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e foram fiéis à minha aliança, vamos ler o 7 também. Eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Jesus disse isso quando ele tira aquele povo que está fazendo a casa de Deus como um comércio. Casa de oração, de orar, irmãos, de buscar, de chorar, de se rasgar perante Deus e ouvir Deus falar conosco, irmãos. É a casa de oração. E os estrangeiros, ao se converterem, aqui, irmãos, já eram pessoas que não são eunucos, né? Que eles iam ter que fazer ali, como todos os judeus faziam, cortar uma pequena pele ali que chama do prepúcio, né? Do órgão genital masculino, aleluia, reprodutor, né? Vamos dizer assim. E eles iam passar por esse processo para serem aceitos ali nessa aliança. Hoje não precisa fazer mais isso, irmãos. Hoje nós somos circuncidados, ó. Oh, bendito seja Deus, é na alma, irmão, é na palavra, é não aceitar a Cristo. A Bíblia fala em Efésios 4:30, nós somos selados para o dia da redenção. É espiritual, irmãos. A marca que os judeus tinham era física, a nossa é espiritual. Hoje não há necessidade de um homem fazer mais isso, irmãos. Os eunucos aqui não passaram por esse processo, mas os outros estrangeiros que não eram eunucos passavam, irmãos. Os irmãos sabem, né, que os eunucos eram castrados para ficarem ali servindo nas muitas mulheres que os reis tinham, né? Para eles ficarem ali de guarda, de auxílio, né? E por isso que era feito esse castramento. Agora, irmãos, ao se converterem, né, os eunucos não iam precisar passar por isso, mas os que não eram eunucos iam precisar passar. Hoje não precisa mais disso. Versículo, louvado seja Deus, o 8, vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, eu já trouxe de volta, e isso é o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel, seu povo que era, aleluia, prisioneiro para terras estrangeiras, né, irmãos? Deus, ele quer salvar a todos, que todos cheguem ao conhecimento da palavra, mas obedeçam a sua lei, o seu mandamento, aleluia. Versículo 9, o Senhor Deus diz: venham animais selvagens, venham, devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada, todos são como cachorros mudos, que não podem latir, estão sempre deitados, dormindo, são como preguiçosos, que só gostam de dormir e sonhar. Irmão, isso é muito sério. Acreditava-se numa cultura daquela época, irmãos, que tinha animais que vinham, né, tomados pelo demônio, mas e faziam coisas horríveis. Isso era uma cultura da época. Isaías traz isso aqui, irmãos, com a permissão de Deus, né? Jesus amado, a gente sabe que em outras passagens bíblicas, irmãos, Deus usou animais até ferozes para punir povos. Então, irmãos, a gente pode fazer uma comparação de passagens, de versículos, né? A gente vê que isso citado nos profetas maiores aqui, no livro de Jeremias e em outros livros, né? De animais. Eram animais mesmo, irmãos, que eram ferozes, que matavam, né? E aqui tinha essa cultura que eles acreditavam também. Mas aqui quando fala dos guias, irmãos, cegos, mudos, que só queriam dormir e sonhar, irmãos, não tinham seu papel de responsabilidade, de cumprimento, de ensinar o povo a verdade, a lei de Deus, falar o que é verdade, irmão. Ah, mas vão sair da igreja, irmão, não importa. O que importa é você agradar a Deus, é você falar a verdade. Ah, mas é uma palavra dura.
Jesus falou pros fariseus, raça de víboras, foi duro com eles. E quando ele dá aquele discurso, irmãos, ali próximo da Santa Ceia, muitos voltaram para trás. Ele ainda falou para os discípulos assim, ó, vocês querem também? Vá. Irmão, Jesus é amor, mas ele falava a verdade, na cara. Irmão, temos você, homem de Deus, pastor, líder, pregue a verdade, você tem um compromisso com Deus. As almas vão ser apresentadas naquele dia. Ensine a verdade, aleluia. O versículo aqui agora, 11. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada, todos seguem os seus próprios caminhos, procuram os seus próprios interesses. Irmão, quando eu falo de cachorro guloso, né, que só pensa em si mesmo, irmão, pastor, homem de Deus, você tem que o que mais servir, mais dar. Jesus falou para Pedro, tu me amas 4 vezes para se doar mais, se entregar mais, visitar, orar, estar junto. As ovelhas são do Senhor. Há uma vocação, um chamado de Deus para sua vida, para você cumprir essa ordenança. Os líderes aqui nessa época estavam deixando a desejar. Só que Deus é um Deus justo. O juízo de Deus vai vir sobre esse povo que é desobediente, irmãos. E nós hoje também não estamos isentos, não obedecemos à palavra. Versículo 12, e vamos encerrar hoje o capítulo 56. Eles dizem uns aos outros, vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa, ainda mais do que hoje, irmão. Desobedientes, descompromissados, não tinham temor a Deus, faziam o que davam na telha. Irmãos, tem líderes, tem igrejas que são hoje mal ensinadas por homens e o povo não procura ler, não procura examinar, não procura meditar, não procura ver o que está sendo pregado, porque é uma obrigação nossa, irmãos, de ler, de examinar o que diz um líder, um pastor, uma pastora, se está certo, se não está, cuidado, abre os seus olhos. Jesus falou assim, o meu povo erra por falta de conhecimento, por não ler, não conhecer a palavra, não ter uma intimidade com Deus na palavra, irmão. Os homens aqui enganavam o povo, que o povo não lia os pergaminhos, não lia os rolos, irmãos, por isso que era enganado, e muitos queriam ser enganados, porque gostavam das coisas erradas. Os líderes aqui estavam se embriagando, irmãos. Aonde a dissolução, a contenda, irmão, vamos abrir os nossos olhos, vamos fazer a nossa parte. Tem muita gente dando escândalo, saindo da presença de Deus. Deixa quem quer fazer, nós não, irmãos. Nós temos um compromisso com o Senhor. Falamos isso no início do capítulo aqui. Dá-me ouvidos, que eu vou livrá-los. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Isaías 56 aqui é encerrado. Irmãos, nos ajude aí no joinha, compartilhando, traga inscritos para o canal, irmãos, vamos junto aí chegar a um número maior no canal, a gente poder entrar ao vivo, fazer essas gravações aqui, mas e alcançar vidas para o reino de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.